Olá! Neste vídeo eu quero conversar com vocês sobre o conceito de instinto em psicanálise. Bom, primeiro que existe uma celeuma em relação ao termo se é instinto ou é pulsão. Tem livros que você vai achar como instinto, tem livros que você vai achar como pulsão. No final das contas pode ser qualquer um dos dois e a explicação é simples. Em alemão o termo é Trieb e Trieb não existe tradução em português. Então qualquer um que você usar vai estar certo ou vai estar errado, porque não existe nada parecido, nenhum termo correlato em português. O mais parecido com isso seria, algumas pessoas vão para investimento, outras para impulso. Então é muito complicada essa tradução. Mas ao mesmo tempo em alemão é um verbo muito comum, Trieb, ou um substantivo muito comum, porque indica o seguinte: as pessoas têm vontade de comer, então esta palavrinha vontade de comer, em alemão eles usam Trieb, ou um impulso para educação, ou impulso de conhecimento. Olha, eu estou usando impulso, eles usam Trieb. Ao mesmo tempo, a fome, eles também podem usar Trieb. Então é uma palavra muito corrente no alemão, mas que no português a gente usa várias palavras para descrever o que eles usam uma só. Outra coisa em relação a este termo, até para a gente não se perder em relação à tradução dele, o Freud, no artigo chamado Os Instintos e Suas Vicissitudes, ou O Destinos da Pulsão, olha como depende do autor, aí vai depender o nome do artigo, ele explica o que ele quer dizer com isso. Logo, a gente tem que entender o que ele está explicando e não o nome. Neste artigo, o Freud ele vai dizer o seguinte: olha, pulsão ou instinto é aquilo que está entre o somático e o psíquico. Tá? E a palavra mágica aí é o entre, tá? Porque não é nem somente psíquico e não é algo nem somente somático. Se fosse somático, seria algo muito ligado à biologia, né? Por exemplo, necessidade de comer. Então não interessa o que você coma, está resolvido, né? Os bichinhos são assim. Ainda que nos bichinhos a gente tenha, né? Você não vai ver leão comendo e se alimentando de folhas. Eles são carnívoros, né? Mas se ele come um elefante ou uma girafa, para ele tanto faz, ele precisa comer carne. Então, né, isso estaria muito próximo da biologia. Nós não, nós já adoramos um bom restaurante, assar ou cozinhar, já é aquilo que o Freud chamou de psíquico. Tá? Então a pulsão ou o instinto é aquilo que está entre as duas coisas. Outro ponto importante dele colocar a questão entre implica que algum distúrbio físico pode causar um dano psíquico e algum distúrbio psíquico pode sim causar alguma coisa somática. É o princípio da psicossomática. O psiquismo também interfere no meu corpo, ele também causa dores físicas em mim. Então essa é a beleza do conceito posta desta forma. É algo entre o somático e o psíquico. Tá? Então, para ficar claro, independente do que você lê por aí, instinto ou pulsão, é exatamente isso. E por isso, da beleza do conceito, e o Freud explica isso direitinho. Dito isto, a gente pode entender agora que também, por que o Freud passa a querer discutir isso? Isso aí também já tem a ver com o movimento psicanalítico, porque isso nasce de uma discussão que ele teve com o Jung. O Jung propôs o seguinte: olha, por que tem tantas pulsões, por que não é uma só? E o Freud diz: não é uma só, são pelo menos duas, é sempre um conflito, né? E é o que o Freud vai propor, vai começar a propor a partir de então. Ele vai dizer o seguinte: olha, existem dois grandes grupos de pulsões: as pulsões do ego e as pulsões sexuais. As pulsões do ego são responsáveis pela manutenção do indivíduo e as pulsões sexuais são responsáveis pela manutenção da espécie.
e essas duas pulsões elas acabam entrando em conflito. Tá? Então, aí o Freud ele sempre vai trabalhar com noção de conflito, consciente, inconsciente, princípio de prazer, princípio de realidade, aqui ele põe mais uma. E por que o Freud enxerga aqui um conflito? Porque ele vai dizer o seguinte, olha, a quantidade de pulsão dentro, né, de um aparelho ela é constante, tá? Então, sei lá, 10. Se eu, para me manter, eu fiquei com 8, sobra 2 para sexual, porque é constante. E por que sexual? Porque eu invisto numa outra pessoa, né? O apaixonado é aquele que, por exemplo, toda a pulsão, né? Toda a minha energia psíquica está direcionada ao outro, eu só penso no outro, não como, só vivo pelo outro. Então, nesse sentido, a minha pulsão, o meu instinto, né? Essa energia toda estaria voltada para uma outra pessoa. Então, para o Freud é o seguinte, ou ela está comigo ou ela está com outro, mas ela é constante, ela não é elástica. Não transformo 10 em 20, 10 para lá e 10 para cá. Não. Se foi 8 para o outro, ficou 2 comigo. Então eu fiquei empobrecido em termos psíquicos. Para eu não ficar empobrecido, eu guardo isso comigo. Então é onde ele localiza aí uma certa tensão, né? E para que haja, segundo Freud, a questão sexual, ou seja, o destino do homem, que é a reprodução, Freud continua achando isso, eu preciso fazer com que a energia saia de mim e chegue até o outro. E para o Freud isso é um desafio, não é uma coisa muito fácil. A tendência é ficar conosco. Lembrando, por exemplo, nos 3 ensaios, ele definiu a criança como egoísta, perversa e polimorfa. Olha a palavra egoísta aqui, né? Lá já nos 3 ensaios, que é um artigo de 1905. Nos Destinos da Pulsão, ele vai fazer essa discussão em 1915 e problematizando a questão deste egoísmo. Tá? Portanto, a gente vê que lá nos 3 ensaios, ele já problematiza alguma coisa que ele está colocando aqui em termos de unicamente de pulsão. Né? Onde é que está a pulsão? E este vai ser o tema do nosso próximo vídeo, né? Onde ele aprofunda isso num artigo chamado A Guisa de uma Introdução ao Narcisismo. Bom, então até o próximo vídeo. Obrigado!